Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com todos, pessoal? Desculpa o atraso. Tava me organizando aqui. Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite. Boa noite, Deiviane. Boa noite, querida Aline. Boa noite, Vianney. Sejam todos muito bem-vindos. Renata, boa noite, Érica. Boa noite, Rita. Tudo bem, querida? Tá legal o som aí pra vocês, pessoal? Depois vocês respondem pra mim. Boa noite, Rafa Teixeira, Tereza Cristina, Rosa, Dona Rosa. Um beijo, sua Hortência tá linda, Dona Rosa. Suzy, Lívia, oi irmã, que saudade, tudo bem? Silvino, boa noite, Lenita, Luana, Dani, Nádia querida, boa noite. Vou responder sua mensagem, viu? Boa noite, Pri, Franco, boa noite, Evangelista, boa noite, Rafa Souza, Renata, que coisa boa, pessoal. Muita gente conectada aqui hoje. Débora, Mauro, Aninha, Denise. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muitíssimo importante, né? Importantíssimos, né? Para a gente poder ter essa nossa vivência aqui nessa terrinha nossa, né? De passagem, de uma forma que seja menos dolorosa, né? Vamos falar hoje sobre relacionamento, né? Eu pedi para que vocês escolhessem o tema, né? Nossa, foi muitos assuntos diferentes, mas com certeza o que mais apareceu dessa vez foi relacionamento, né? E no próximo barquinho nosso, que a gente for fazer temático, né? Prometo para vocês que eu vou falar sobre o luto de uma perspectiva de mortes violentas, né? Apareceu bastante também, né? Então fica a promessa, tá? Aí de repente eu chamo a Mayra para conversar com a gente também por essa conexão aí mais direta com o mundo espiritual, né? Mas hoje a gente vai de relacionamento, gente, né? E, só falando um pouquinho antes de entrar o pessoal aqui todo na live, né? A gente de repente se pensa assim, ah, mas Eduardo, eu não tenho parceiro, né? Eu não tenho pretensão, mas relacionamento envolve todos os aspectos, inclusive conosco mesmo, né? Então o tema de hoje é para todo mundo, para a gente compreender, né, o que nos cerca, para a gente entender, porque pelo menos fruto de um relacionamento a gente né? Então até para entender a dinâmica dos relacionamentos que nos cercam, né? Mas é isso aí, gente. Semana que vem já é o congresso aqui em Franca, né? Pois é. A gente está muito feliz também. Estamos esperando aí com expectativas, né? Um beijinho para nossa querida Melinda, que está passando por vários exames. Vai dar tudo certo, Aline. Estamos aqui em conexão, querida. E vamos lá, gente. Vamos começar porque tem muita coisa para a gente falar. Talvez hoje a live, inclusive, vai durar um pouquinho mais do que o normal. Então vocês tenham paciência, tá? Vou fazer de tudo possível para que seja muito gostoso a gente falar sobre, tá? E com certeza, pedindo a inspiração de Deus, será, né? Então, vamos lá? Vamos nos conectar aqui através de uma canção. Então, deixa eu só tirar a musiquinha aqui. E vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Hoje talvez tenha alguns casais aí juntos, né? Quero agradecer a você que de repente aceitou o convite do seu parceiro ou da sua parceira para estar aqui compartilhando com a gente. Isso já é um sinal, né, muito positivo de que há abertura, né, dentro do relacionamento para o crescimento. E isso é um sinal de maturidade, de humildade, né? Então, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui talvez hoje pela primeira vez acompanhando o parceiro ou a parceira, tá bom? Eu quero começar com uma música que diz muito sobre o relacionar, o cativar. Uma palavra tão linda, já quase esquecida,
me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. É isso aí. Musiquinha simplesinha que muitos de nós aprendeu quando era criança, mas traz um ensinamento de adultos, né? O tentar cativar, viver perto de alguém. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor, né, que alguém tem que levar. Então hoje nós vamos falar sobre esse cativar através dos relacionamentos, né? E eu espero do fundo do meu coração que depois dessa live, como disse aí a nossa querida Dama G. Duarte, que a mente esteja aberta agora para a gente aprender, né? E que seja um processo aí de muita construção e crescimento juntos, né? Tá tudo bem a conexão aí, pessoal? Uma querida aqui escreveu que estava travando. Acho que tá tudo normal, né? Qualquer coisa é só entrar e sair, tá? Às vezes o Instagram tem algumas oscilações. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai precisar de muita conexão. Pati, receba nosso abraço, querida. Esteja com a gente na ciência de que com certeza Deus trará alguma mensagem propícia para você, tá bom? Eu vou pedir licença para a gente desativar os comentários, tá bom? Para nós poder focar no nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Vamos falar sobre relacionamento, né? Bom, meus irmãos, múltiplos assuntos apareceram que envolviam o tema relacionamento. Então, hoje a gente vai falar de 5 subtemas, né, deste assunto. Primeiro, o propósito de um relacionamento. Por que a gente se relaciona com alguém? Por que Deus nos criou para nos relacionar com alguém? Por que a gente não pode ser sozinho? Por que existe essa ideia de homem e mulher, ou de homem com homem e mulher com mulher, não importa. A gente aqui está falando do relacionamento como um ato de amor, e isso independe do sexo, tá bom? Do gênero, enfim. O que é um relacionamento saudável, né? O que é um relacionamento saudável? Muito se ouve. Será que o meu é? E aí a gente fala um pouquinho sobre relacionamento abusivo junto com isso. Nós vamos falar sobre divórcio, né? É legal, não é? É pecado, não é? Qual que é a visão que o Espiritismo tem? Qual que é a visão da psicologia, né? Vamos falar sobre filhos, né? Que impactam diretamente no relacionamento a dois. E nós vamos falar sobre um tema, fechar com um tema delicado, que é o luto do casal após a partida de um filho, né? Então, prepare aí a sua aguinha, prepare aí o seu coração, que hoje a gente vai falar sobre bastante coisa. E bom, gente, para a gente começar falando sobre propósito de um relacionamento, né? É claro que independente da relação que você tenha, o propósito vai ser sempre o mesmo, o progresso. Mas a forma
do teu relacionamento vai sempre impactar diretamente nesse progresso, para melhor ou para pior. Então, agora eu quero trazer para vocês, né, acho que eu falei isso pouquíssimas vezes ao longo desses 4 anos de barquinho, né, que são os tipos de casamentos que existem, né. Eu acho muito bonito porque no tema relacionamento é um dos temas que mais tem convergência, o espiritismo com a psicologia, né? Acho muito bonito. E nessa questão dos casamentos, faz muito sentido essa divisão que o espiritismo traz. Vocês podem perceber o quanto a gente nota casais com essas características que a gente vai elencar aqui, os 5 tipos de casamentos que existem, né? Entre espíritos que existem. Você pode perceber que às vezes eu vou falar de algum tipo e você vai identificar, falando, nossa, fulano de tal, meu amigo, ou esse familiar é assim, ou esse é o meu tipo de relacionamento, né? Então, prestem bastante atenção. Bom, o primeiro casamento que a gente vê acontecer, né, que é dito aí na literatura espírita, são os casamentos acidentais, né? O que é um casamento acidental? Esse nome lembra acidente? Pois é. Na verdade, ele é um acidente de percurso mesmo. Porque a gente sabe e a gente estuda que antes da gente vir a essa terra, né, no momento de encarnação, a gente tem um chamado planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, alguns dos fatores mais importantes da vida, como por exemplo, filhos que eu vou ter, parceiro que eu vou viver, minha profissão, algumas desses fatores são pré-determinados. Mas existe a possibilidade de alteração de alguns deles, né? Muitas vezes por acidente, que é o caso dos casamentos acidentais. Mas como assim, Eduardo? O que são esses casamentos acidentais? São casamentos que se dão, e casamentos, eu estou falando casamento, gente, mas é união, tá? É namoro, é união estável, enfim. São encontros de almas inferiorizadas, almas ainda não elevadas, que é a grande maioria de nós, né? Que elas não têm nenhum tipo de ascendente espiritual. Elas não tinham conexão nenhuma, porque é muito raro da gente vir a essa terra e ter um parceiro que eu nunca estive junto. É muito raro. Ou a gente está unido pelo afeto, ou a gente está unido pelo ódio. E aí a gente precisa aqui ter um próximo tipo de casamento que a gente vai falar também. Mas esses casamentos acidentais se dão entre espíritos desconhecidos, que se aproximam sem nunca ter tido um vínculo antes. Mas então, como que eles se aproximam? O cupido que joga a flecha, como é que é? Na verdade, são casamentos que se aproximam, uniões que se aproximam através de impulsos inferiores. Na grande maioria das vezes, é o impulso sexual, né? Não tem uma simpatia ou uma antipatia. Ali houve apenas um olhar e um desejo sexual, né? Alguma coisa ligada à questão mais animal do homem, e aí tem uma aproximação. E aí vocês vão perceber que tem muitos casais que são assim. Casais que estão juntos, que não tem nenhum tipo de conexão afetiva, mas ali houve uma ligação apenas talvez por interesse. Né? Um tem um interesse de prover o outro tem um interesse sexual no outro, e você percebe e fala, nossa, mas esse casal não tem nada a ver. Parece que assim, eles só coabitam e tipo, não tem conexão nenhuma. São casamentos acidentais, né? Pode dar certo? Ah, pode dar, mas o esforço vai ser bem grande. Porque imagina só, você está conhecendo uma alma pela primeira vez. O quanto que você não tem que se esforçar para dar certo, né? Então, assim, diante desse tipo de situação, o que eu posso falar? Cuidado com o que te atrai no outro, né? Firmar um compromisso sério com alguém, movido apenas pelo desejo sexual, é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso, né? Por quê? Porque a beleza passa. A atração passa. E o que fica é o afeto, é o respeito, é a escolha e a admiração, né? Vínculos, certo? O próximo casamento que existe é o que mais tem na nossa terra, que são os casamentos provacionais. Como o próprio nome diz, provacionais, é uma prova.
E esses encontros de almas, eles acontecem com o objetivo de se reajustar. É o tipo mais comum que tem. E pensa comigo, se a gente crê na reencarnação, né, se a gente crê que todos nós estamos aqui nessa terra por um motivo único, que seja desenvolver o maior potencial de amor, a união conjugal é um espaço muito favorável para que isso aconteça. Porque você vai compartilhar ali a vida toda ao lado de alguém múltiplas situações. E muitas vezes o casamento ele é provacional, por quê? Porque a providência divina utiliza-se da função de marido e mulher, né? Ou estou subentendendo aqui um relacionamento heterossexual, mas isso vale para todos, tá? Não vou ficar falando não, mas vale para todos. O relacionamento homossexual, heterossexual vale para todos, tá? Mas são dois espíritos que se unem ali com a missão do resgate conjunto, né? Então você vê que a grande maioria dos casais, tem que penar para estar junto. Se ajusta, é difícil, é complicado, tem hora que dá vontade de chutar o balde e você fala, meu Deus, mas como é que essa pessoa me irrita quando ela faz isso? Como é que ele me irrita quando faz aquilo? E muitas das vezes são vínculos de desafetos de vidas passadas, né? E é preciso sim, muito esforço para acontecer e para dar certo, né? Mas estamos aqui para isso. Inclusive, o tema de hoje é para isso. Para você que às vezes vive um casamento provacional e está buscando vencer diante dessa situação de encontro, né? O terceiro tipo de casamento é o sacrificial. Olha o nome, sacrificial, vem de sacrifício, né? É um sacrifício. O que é um sacrifício? É quando eu tenho que renunciar a algo que faz profundo sentido para mim. É um sacrifício estar nessa relação. Presta atenção. Ele é perigoso, porque esse casamento sacrificial é entre uma alma muito iluminada, e um espírito ainda muito inferior. Então, aquela alma iluminada, ela escolhe reencarnar para poder ajudar aquela alma inferiorizada. É uma missão, é lindo de se ver, só que precisa ter moral para isso. Não adianta querer fazer do nosso casamento sacrificial. Tem que tomar cuidado. Tem moral para isso? Tem evolução para isso? É raro a gente ver um casamento sacrificial. Para quem já leu o livro Há 2000 anos, tem um exemplo lá gritante, que é a Lívia com o Públio Lentulus, né? Públio Lentulus ele era muito inteligente, tudo, né? O senador, mas ele é extremamente inferior evolutivamente se comparado a Lívia. E Lívia escolhe reencarnar para auxiliá-lo. Mas por que você falou que é perigoso, Eduardo? Porque às vezes eu vou querer justificar a manutenção de um relacionamento alegando que o meu é sacrificial. E que eu sou uma alma suficientemente boa para poder fazer esse sacrifício na minha encarnação. Eu tenho que levar o meu marido para a luz, sair dessa escuridão. Eu tenho que levar a minha mulher para a luz, sair dessa escuridão. E às vezes não é o que acontece, meus irmãos, né? Às vezes eu não tenho amplitude moral para bancar esse sacrifício. Não tenho evolução suficiente para bancar esse sacrifício. E aí, com o tempo, sabe o que acontece? A perda da identidade daquele que se sacrificou. Acontece demais da conta. Sabe aquela história de falar assim, fulano está no fundo do poço, não pula para você salvar. Joga a corda. Porque às vezes se você pular e você não sabe sair, você fica lá junto com ele. Entende? Então tem que ter um movimento do outro. A menos que você seja um espírito super evoluído. Aí isso aqui não serve para você. Aí parabéns. Você está num casamento sacrificial. Mas 99,9% de nós não é o caso. Né? Então, olha só. O que a gente vê acontecer muito. Né? Pessoas que acham que tem esse perfil. Maria e João se casam, certo? Maria, ela sempre teve uma personalidade muito carente, uma necessidade de afeto gigantesca. E o João, ele sempre teve uma personalidade salvadora. Eu ajudo, eu resolvo, eu cuido, eu faço, eu supro. E aí, com o tempo, o comportamento de João anula a identidade de Maria.
Porque ele está sempre cumprindo, suprindo as carências e as falhas dela. E isso acontece demais. Há a perda da identidade. É quando eu escolho seguir os passos do outro e esqueço de seguir os meus próprios. Aí de repente o outro andou tanto tempo e eu andei atrás que de repente ele me levou num lugar e aquilo não faz sentido nenhum para mim. E falando, nossa, onde eu estou na minha vida? Como é que eu vim parar aqui? Entende? Se seguiu sem se refletir para onde se ia. Isso é perigoso. É muito perigoso, né? Então, cuidado, se conheça ao ponto de saber se escolher, né? Isso não é egoísmo, isso é autoamor. É reconhecer o nosso tamanho e saber até que ponto que eu dou conta de ajudar o outro. Porque senão, às vezes, eu vou sucumbir junto com o outro. Entende? E aí a gente vai para o nosso quarto tipo de casamento, que é o casamento de almas afins. Esse, ó, como o nome diz bonito, são encontros de almas amigas, né? Que tem ali um objetivo de consolidar afeto, ou seja, já existiu afeto antes. Nesse tipo de relacionamento não tem separação, porque eles sempre juntos buscam aprimorar o amor que já existia um pelo outro antes. Então, são aquelas almas, você vai se lembrar de alguém que é assim. Sabe, aquele casal que você viu e fala assim, gente, que incrível, parece que eles não fazem nem força para ficar juntos. Flui tudo com uma naturalidade tão bonita. Um está sempre tentando ajudar o outro, as posições ali se invertem com uma naturalidade. Tem hora que um cuida, tem hora que o outro é cuidado. Tem uma leveza, não briga de jeito nenhum. É raro a gente ver isso, muito raro, mas acontece. Almas afins. E talvez o santo graal, né, o mais raro de todos, são os casamentos transcendentais. Que é muito raro no nosso plano, no plano que a gente vive hoje nessa terra, né? Os casamentos transcendentais são aqueles entre duas almas muito iluminadas, que se juntam com o objetivo de construção de algo grandioso para o mundo. Então, um exemplo disso é, por exemplo, o Allan Kardec e a sua esposa, Amélie, né? Amélie era o braço direito de Allan Kardec, né? E ele, com todas aquelas situações, com todas aquelas perseguições e comprometido com a tarefa da codificação da doutrina, e Amélie apoiando, porque sabia o quanto isso seria consolador para a humanidade. Não é fácil você, de repente, ter do seu lado alguém que é perseguido por algo que leve em prol da humanidade. Muitas vezes isso prejudica o casamento. Mas quando se é um espírito muito iluminado, deixa-se a posição do egoísmo e pensa-se no prol coletivo. Entende? O meu interesse não é maior do que o da coletividade. Mas para isso precisa ser um espírito iluminado. Certo? Bom, independente do tipo de relacionamento, agora a gente acaba entrando no tema mesmo, a questão é uma só. O propósito de relacionar-se é progredir, né? É estar ao lado do outro precisa despertar a minha melhor versão. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Você que tem um relacionamento, quando você está com seu marido, quando você está com a sua esposa, seu namorado, sua namorada, você sente que você é uma melhor versão de si mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ele desperta o teu melhor lado? Ou não? Se não, por que será? Se sim, por que será? Então, a gente precisa estar sempre nesse movimento de observação. Se estar ao lado do outro faz com que eu esteja mais próximo do que eu busco como ser humano em progresso, como um exemplo do Cristo, né? Só que isso não significa que o outro vai progredir por você e nem que você vai progredir o outro. O progresso acontece no âmbito individual. O outro sempre vai vir para somar. Porém, presta atenção. Quanto mais feliz eu sou sozinho, mais feliz será a minha relação a dois. Quanto mais capacidade eu tenho de ser feliz sozinho,
tão mais eu vou somar quando estiver numa relação a dois. Isso é fundamental que a gente entenda, né? Existem dois tipos de amores, né? Existe o amor necessidade e existe o amor vontade. Amor necessidade, ele muitas vezes é um amor de gente carente, de gente que não entende, né, que a gente precisa bastar por si só e que ninguém é capaz de trazer a felicidade. Então é aquela pessoa que pensa assim, amor necessidade. Eu preciso estar com alguém, porque se eu não estiver com alguém, eu vou ser infeliz. Isso é perigosíssimo, porque é igual você ir no supermercado com fome. Mas o que você vai comprar no mercado? Qualquer coisa. Eu tô com fome, eu só quero matar a minha fome. E às vezes você compra uma porcaria que te faz mal, que altera a sua pressão, que te causa um diabetes. E assim também é quando a gente tem esse amor necessidade. Eu tenho que me relacionar a todo custo com alguém porque eu não posso ficar para titia ou para titio. E aí eu não escolho e sou escolhido. Entende? Alguém escolhe por mim. Isso é muito perigoso. Até mesmo para viver relacionamentos abusivos. Porque o abusador, ele identifica perfis. E o perfil da pessoa frágil que aceita qualquer coisa é o primeiro a ser identificado. E isso pode terminar até em violência. Viu? Então tome muito cuidado com isso. Tentem substituir essa questão do amor-necessidade, né? Porque a felicidade, ela não tem a ver com a existência do vínculo. Só existir o vínculo não garante nada para ninguém, meus irmãos. É preciso ter qualidade no vínculo. Tem gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Tem gente que está há 50 anos casado. E aí quando o esposo morre, vibra em segredo, sem ninguém saber. Graças a Deus eu me libertei. Porque foram 50 anos fingindo que estava tudo bem. Vocês pensam que não acontece? Acontece muito, muito, né? Por quê? Porque muitas vezes se mantém um relacionamento diante de uma cobrança social ou religiosa, né? Eu conheço um caso em que uma esposa descobriu a traição do esposo quando as crianças eram pequenas, né? Tinham lá os dois seus 30 anos, mais ou menos, e aí ela descobriu uma traição do esposo, e depois desse dia, eles nunca mais se relacionaram. Nunca mais tiveram intimidade. Moravam ali debaixo do mesmo teto, dormiam em quartos separados, mas viveu a vida inteira magoado. Por quê? Por causa da manutenção de um vínculo por uma ideologia religiosa. É até que a morte nos separe, eu fiz o juramento. Mas a vida já separou, meu filho, minha filha. Entende? Luto de pessoa viva. Quanta gente vive nisso e perde a encarnação nisso. A pessoa está do seu lado, já morreu faz tempo. E você insiste naquilo por uma ideologia religiosa. Insiste em ser infeliz. Mas eu vou separar? Não pode. Nós vamos falar sobre isso. Cuidado, né? Então me disseram que era até que a morte separasse. Tem dois erros nessa frase. Primeiro, como eu disse, presença física não significa comunhão. Às vezes você está almoçando com a pessoa todos os dias e a última coisa que você sente ali é companhia. E às vezes você está do lado de uma pessoa, vocês não estão nem conversando, mas só de estar do lado, você já sente um quentinho no coração e fala assim, nossa, adoro essa presença, né? E segundo, quem disse que a morte separa alguma coisa? Quem disse? Minha irmã, com esse ódio, com essa mágoa, com essa revolta cultivado por 50 anos, você pode ter certeza que esses dois espíritos agora estão colados que nem Super Bonder. Sabe por quê? Porque o ódio, ele não é o estado natural do espírito. Nós não fomos feitos para odiar. Nós fomos feitos para... Muito bem, para amar, né? E todas as vezes que a gente odeia, Deus sabiamente colocou em nós um mecanismo de adoecimento psíquico. E aí, toda vez que o ódio toma conta, eu adoeço. De alguma forma eu vou adoecer.
E enquanto não resolver, seja nessa ou seja na outra vida, você pode ter certeza que você vai continuar atraindo aquele que você odeia. E convivendo, certo? Bom, vamos passar para o próximo tema, subtema. Relacionamento saudável, né? Muito se fala sobre isso. O que é um relacionamento saudável, Eduardo? Né? E longe de mim ter a pretensão aqui de esgotar o tema, né? Mas, para mim, um relacionamento saudável é aquele onde tem espaço para troca sem perder a individualidade. Você entendeu o que eu quis dizer? Significa que você pode se relacionar com o outro sem deixar de ser você mesmo. Né? Desde pequenininho, a gente é muito ensinado a ver aquele amor conto de fadas. Né? O que é um amor conto de fadas? Tem aproximação entre dois seres incompletos, que de repente aparecem um na vida do outro e aí eles se completam. São metades da laranja, né? E isso a gente viu que é raríssimo. Aliás, ninguém é metade, né? A maioria, ou todos os relacionamentos, são amor conto de gente. Não é conto de fadas. Tem aproximação entre dois seres que são inteiros, nem sempre sabem disso, mas são inteiros. E aí, se somando nas suas diferenças, eles vão buscar se ajustar para um prazeroso convívio. É muito diferente uma coisa do outro. E quando a gente se relaciona, muitas vezes o que a gente quer fazer? A gente quer roubar a individualidade do outro. A gente quer que o outro passe a ser como eu gostaria que fosse. Então, tem muitos relacionamentos que, por exemplo, a mulher fala assim: o meu marido ama jogar bola. Aí ele vai jogar bola e eu não gosto que ele joga bola, porque eu não gosto daqueles amigos dele, não acho que é boa companhia, e eu preferia que ele ficasse em casa. Ou então o marido fala assim: a minha esposa, ela vive saindo com aquelas amigas dela. Uma vez por semana, inventa de ir na casa de uma, na casa da outra. Eu acho isso um absurdo, porque ela é uma mulher casada, não tem que ficar saindo com as amigas. Agora ela tem a mim, né? Essa conversa é muito mais comum do que a gente imagina. E se você pensa assim, eu quero te fazer uma pergunta. Escuta, você quer se relacionar com alguém em construção ou você quer construir alguém para se relacionar com você? São coisas muito diferentes. Às vezes eu quero moldar o outro do jeitinho que eu gostaria que ele fosse para poder se relacionar comigo. Aí a gente entra num relacionamento abusivo. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa convence o outro a mudar para se adequar às suas vontades, aos seus gostos, e aí a pessoa muda tanto, que chega numa altura ela se perde de si mesma. E aí sabe o que acontece muitas vezes? Aquele abusador fala assim: agora eu não quero mais ficar com você não. Mas como assim? Depois que eu mudei tudo, mudei tanto para estar com você, agora você não quer ficar comigo? É, porque você deixou de ser interessante. E aí larga a pessoa que nem um cachorro quando cai de mudança. Ela se perdeu de si mesma, ela seguiu os passos que não eram dela, ela amou mais o outro do que ela. Então, tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Se a gente precisa caber numa relação, significa que alguma coisa nossa foi cortada e você não vai se sentir completo nela. Há uma grande diferença entre caber numa relação e pertencer a uma relação. Para eu caber em algo, eu tenho que cortar um pedaço. E não é legal cortar um pedaço. Cortar um pedaço da minha personalidade, cortar um pedaço da minha essência para mim caber num lugar que o outro achou que deveria ser meu. Olha como isso é violento. É diferente de pertencer. Não, eu pertenço a essa relação. A gente se molda de forma mais leve à forma do casal. Não é a forma do outro, é a forma do casal. Não é violento. E a gente consegue ceder daqui, ceder dali para ficar legal para os dois. Tudo bem, você gosta de jogar bola? Então assim, antes da gente ser casado, ou antes do nosso namoro, você jogava 3 vezes por semana? Então agora você vai jogar uma vez. Eu gosto de sair com as minhas amigas, eu saía 3 vezes por semana, agora eu vou sair uma vez.
nem para um nem para outro. A gente cede, mantém nossa individualidade, que também é importante para o casal. Percebe? Não houve corte, houve adequação, né? Isso é maturidade. Sabe uma coisa que apareceu muito quando a gente falou sobre esse tema? Apareceu uma fala assim: Eduardo, toda vez que eu vou conversar com meu esposo sobre algo, a gente briga. A gente não consegue dialogar. É sempre um querendo mostrar para o outro que está certo. Como se faz? Né? Como é que a gente faz? Se há essa briga de egos constante, se há essa contabilidade afetiva constante, né? Você fez aquilo, não, você fez aquilo, não, mas você fez aquilo, e um querendo provar que o outro é contabilmente mais culpado na falência da relação, né? Bom, tem uma crônica do Rubem Alves que eu acho genial. E ela fala sobre a diferença do amor tênis do amor frescobol, né? Que o amor tênis, o jogo de tênis, né, é aquele jogo onde fica cada um do lado da quadra e você joga a bolinha com a maior força possível para que o outro não pegue a bolinha. Ele é seu adversário. Se ele pegar a bolinha, vocês perdem, né? Tem muito relacionamento que é assim. Há uma competição, como se o outro quisesse vencer, né? Quem tá certo, quem tá errado, eu sou melhor, eu sou pior, o que está acontecendo é culpa sua, é culpa minha. Isso não é o ideal de relacionamento. O ideal de relacionamento é o amor frescobol. Acho que todo mundo já deve ter visto quando foi na praia, que é aquele joguinho onde tem 2 raquetes e uma bolinha. E o objetivo é não deixar a bolinha cair. Então, quando a bolinha cai, os dois perdem. E no relacionamento frescobol há um cuidado ao se jogar a bolinha para o outro, no sentido de ser o mais fácil possível para o outro pegar. E vocês percebem que eu não estou falando sobre bolinhas? Eu estou falando sobre palavras, demandas, situações. Há um cuidado para que a minha necessidade não agrida o outro. Para que eu consiga expressá-la de uma forma que o outro compreenda sem se sentir agredido. E tem uma curiosidade, meus irmãos. Quanto mais distante está um do outro no jogo de frescobol, mais difícil é de pegar a bolinha. E isso acontece também nas relações. Quanto mais distante está um casal, mais difícil fica o relacionamento. Por quê? Porque eu preciso gritar para ser ouvido. Percebam? Quando não há conexão, quando o outro não me escuta, eu preciso gritar, eu preciso ser violento. Quando há distanciamento, o outro não percebe um detalhe. Na sobrancelha que levantou quando falou sobre determinado assunto, num olho que lacrimejou quando veio à tona uma situação gatilho, né? Então, a gente precisa estar sempre cultivando essa proximidade para poder comunicar sem gritar. Isso se chama intimidade. Intimidade, né? Eduardo, nossa, que engraçado, você foi falando aí, parece que eu e meu esposo, ou eu e minha esposa, está exatamente nesse momento, sabe? A gente se distanciou, se afastou, parece que um está sempre querendo provar que o outro está certo, há uma rispidez, uma grosseria. E agora? Bom, agora depende da disponibilidade de vocês, né? O que eu recomendaria é uma terapia de casal, né? E o que é uma terapia de casal? É alguém que fica ali no meio mediando o conflito, né? Como se fosse um juiz? Não, não. É alguém que, analisando a forma como vocês falam um com o outro e trazem ali as situações do dia a dia, compreendem o que na verdade vocês querem comunicar, que não estão sabendo fazer aquilo de forma produtiva. E aí ataca o outro. Você sempre deixa essa toalha em cima da cama. Você não faz a carne do jeito que eu gosto. Mas não é sobre a toalha. Não é sobre a carne. É alguma coisa que não foi atendida. Todo comportamento violento esconde uma necessidade não assistida. Frase de Marshall, né? Então, o terapeuta de casal, ele vai ter essa sensibilidade de identificar. Olha, você já percebeu que quando você fala sobre a toalha, não é sobre a toalha? Porque não justificaria uma reação assim tão agressiva? Percebe? E aquilo vai ter uma sensibilidade. Então,
Precisa de disponibilidade do casal para se encontrarem juntos uma forma de se relacionar, né? Mas aí você fala assim, Eduardo, mas eu fiquei sabendo que a fulana começou a fazer terapia. E aí passou 6 meses e largou do marido. Então não funcionou. Quem disse? Quem disse que não funcionou? A gente não faz terapia apenas para manter relações. A gente faz terapia para manter qualidades de relações, inclusive conosco mesmo, né? E aqui a gente entra no terceiro subtema da nossa noite. Vamos falar um pouquinho sobre divórcio. Gente, como apareceu esse tema? Nossa, muita gente, acho que pelo menos umas 20 pessoas fala sobre divórcio, né? Bom, então assim, ó, pra gente começar a falar desse tema, desse subtema, primeira coisa que eu quero falar, divórcio é pecado? Nossa senhora, eu vou ser direto. Não é pecado. Não é pecado. Pelo amor de Deus, abandone essa visão ultrapassada. De que eu casei, preciso obrigatoriamente ficar com o outro até o fim da vida. Mesmo que o outro me agrida, me traia, me humilhe, espanque meus filhos, me faça de objeto, não, eu tenho que ficar até que a morte separe. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos evoluir esse pensamento, não é? Que Deus é esse que ficaria chateado de um filho ou de uma filha pôr um ponto final numa relação porque ele está correndo risco de vida, ou por violência psicológica, ou por algo parecido. Lembra da fala de Jesus? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Claro que nem todo relacionamento é primavera sempre. Tem momentos de inverno, tem momentos de dificuldade, né? Mas é preciso que o balanço seja favorável, né? Agora, tem que tomar cuidado também para a gente não banalizar o divórcio. Hoje ficou muito fácil divorciar. Hoje, no balcão do cartório, você divorcia, não precisa nem de uma ação judicial. Se for consensual, os dois chegam lá, a gente quer divorciar. Assina, vai embora para casa. Isso também é muito ruim. Muito ruim, sabe por quê? Por exemplo, eu pego o exemplo de alguns países, né? Tem países onde é obrigatório você passar por um atendimento psicológico antes do divórcio. E às vezes até terapia de casal é oferecida, né? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, aquilo protege os filhos contra, por exemplo, uma alienação parental, que é prejudicial psicologicamente falando de forma assim gritante. Sabe aquela coisa? Quando termina, um fica falando assim, porque sua mãe é isso, seu pai é isso, né? Isso acontece demais. Nunca façam isso com os filhos de vocês. Por pior traste que seja um pai ou uma mãe, uma pessoa que te desonra, te humilha, nunca façam isso. Isso é muito ruim para a construção da personalidade e até para a referência, né, que o seu filho vai ter de um parceiro, né? Mas muitas vezes também nessa questão de terapia de casal, em alguns países é obrigatório, por quê? Porque muitos casais se separam de forma impulsiva, de forma não madura. Então, às vezes, o divórcio pode ser sim uma boa solução. Às vezes pode, né? Não é porque um casal vai fazer terapia juntos que aquilo vai terminar num jantar romântico e numa renovação de votos, por exemplo. Às vezes não, né? Às vezes os casais se desconectaram tanto, mas tanto, cresceram em sentidos tão diversos ou são tão diferentes de quem eles eram no começo da relação, que não há mais propósito comum. E aí, às vezes, sim, o divórcio é o melhor caminho, né? Mas eu digo para vocês, a não ser que seja um caso de violência, né, física ou emocional muito séria, eu jamais recomendaria que um casal se divorciasse sem que antes passasse por uma terapia de casal, né? Eduardo, mas eu já falei isso pro meu marido, ele não quer. Eu já falei isso pra minha esposa, ela não quer. Então, converse com ele, sobre esse assunto, de uma forma muito séria, sem alterar a voz.
sem parecer uma imposição. Da seguinte forma, olha, eu sei que a gente está vivendo um momento mais difícil da nossa relação, mas por respeito à história que a gente construiu juntos, antes da gente pôr um ponto final ou não, eu queria muito que a gente tivesse pelo menos a oportunidade de pensar nessa decisão que a gente está tomando, seja ela de pôr um ponto final ou de virar a página, por respeito ao que a gente construiu juntos. Você topa? Né? Mas ainda assim você pode falar assim, ele não quer. Eu já falei desse jeito, Eduardo. Então, se esse for o caso, procura você a terapia. Procura você por 2 motivos. Primeiro, uma terapia bem conduzida, ela te traz autonomia. E o que é autonomia? Autonomia é você descobrir com o tempo de que você não precisa do outro para ser feliz. Que você se basta. Que você pode, sim, encontrar um sentido para a tua vida de forma independente, né? E segundo, se aquela relação de fato terminar quando você está em terapia, não corre o risco de você ter o famoso, que eles chamam, né, popular, dedo podre, e escolher outro parceiro ou outra parceira com os mesmos defeitos do outro. Porque muitas vezes essa repetição de padrões na escolha dos parceiros, né? A gente vê tantas pessoas caindo, por exemplo, em relacionamentos abusivos de forma sucessiva. A gente fala assim, nossa, a mulher tem o dedo podre, não é possível. Na verdade, o que é isso? São dores que não foram tratadas. São traumas que não foram superados. São sombras que não foram olhadas. Entende? E aí tem essa repetição do padrão, né? Então, sobre o divórcio, eu vou resumir, né? Tudo que a gente falou numa palavra. Vaso que quebrou, a gente deve sim tentar colar, né? Tem uma fala que fala assim, vaso que quebra a gente não pode jogar fora, a gente tem que colar, né? Muitas pessoas usam essa frase para justificar que jamais se divorcia. Então eu vou mudar ela um pouquinho, né? Vaso que quebrou, a gente deve sim tentar colar. Mas terão alguns casos que nem sempre o vaso voltará a ter a mesma funcionalidade que tinha antes. Porque muitas vezes se perdeu muitos cacos pelo caminho, né? E aí o vaso não tem conserto. Mas, ainda assim, um término consensual será sempre o melhor caminho. Sempre. Para que cada um siga de fato o seu caminho livre. E não acorrentado às algemas da mágoa, às algemas do ódio, né? Eduardo, dá uma dica, né? Eu não cheguei nesse ponto com o meu marido, mas eu percebo que a gente tem uma agressividade. Todas as vezes que a gente precisa comunicar uma coisa um com o outro, eu sinto que fica um climão, sabe? Como é que a gente pode comunicar? Vou te dar uma dica preciosa, né? Aos casais que trocam aí acusações, né? Tente, ao invés de acusar o outro, dizer como você está se sentindo. Olha a diferença. Caso 1. Você não me ajuda em nada. Eu tomo conta das crianças o dia inteiro e você chega e não pode ficar 1 minuto com os meninos para poder tomar um banho. Olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Olha a diferença. Você vai comunicar a mesma coisa. Eu estou me sentindo muito cansada. Eu sei que o seu trabalho também é cansativo, mas, nossa, eu estou precisando muito tomar um banho tranquila para poder ter o meu momento de tranquilidade. Você pode me ajudar? Percebe? Quando você traz a demanda para a primeira pessoa, eu preciso disso, eu estou cansada, eu estou fadigada, eu queria muito tomar um banho. Você deixa de agredir o outro e você comunica o que você precisa sem agredir. E aquilo não evolui para uma discussão, né? Você com certeza terá muito mais chance de ter a sua demanda atendida e não vai ter aquele climão, né, na sua relação ali. Então, é um pequeno ajuste aí que é uma dica preciosa, vale ouro, né?
E bom, gente, agora eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que altera completamente a dinâmica de um casal, né? Nós vamos falar agora sobre o assunto filhos. Filhos, né? E aqui eu quero começar com uma dica de filme, né? Um filme que acabou de lançar na Netflix chamado Vai Ficar Tudo Bem, né? O filme ele conta a história de um casal que se perde um do outro depois da chegada dos filhos, né? E por que que isso acontece com tanta frequência, né? Por que que os casais se desconectam quando chegam os filhos, né? Bom, tem uma frase que fala assim, que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E quando nasce uma mãe, normalmente nasce também o medo de mãos dadas com a culpa. É ou não é verdade o que eu estou dizendo, né? E quando nasce esse medo de mãos dadas com a culpa, também nasce um novo comportamento. Um novo comportamento da mãe, né? E o pai? Bom, o pai, na grande maioria das vezes, ele assiste a esse processo sem entender o porquê que a sua companheira mudou tanto. E quando ele chega em casa, cansado do trabalho, às vezes ela briga, ela chora, ela é grossa. Mas será que essa mudança de comportamento não é uma tentativa dela comunicar alguma coisa que não está conseguindo traduzir em palavras? E aí ela se expressa de forma agressiva? Será que essa agressividade, esse xingamento, essa grosseria não é a tentativa de dizer algo como: eu estou exausta, eu não sei mais nem quem eu sou, eu não aguento mais decifrar choro, trocar fralda, dar de mamar, ficar sem dormir? Não é? É muito comum, meus irmãos, que nos primeiros meses e anos os casais se desconectem, se distanciem, né, da função marido e mulher e coloquem a função pai e mãe ocupando todo o espaço da relação. Tem uma música que eu acho assim, nossa, ela é tão perfeita para ilustrar esse momento. Eu não vou cantar, tá? Vou só citar um trechinho da letra. Ela chama Me Espera. É uma música do Thiago York junto com a Sandy, né? A Sandy do Sandy Júnior. E essa música ela fez no momento pós-parto. Ela estava naquele estado puerperal, né? E o refrão dela fala assim, ó: tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Então olha o pedido dessa mãezinha desesperado. Olha, tenta me reconhecer, eu ainda estou aqui nesse temporal de emoções, de sentimentos, de sensações. Por favor, me espera. Tenta não se acostumar com a minha ausência. Eu volto já, daqui a um tempo eu vou voltar. Me espera. Né? Eu acho muito bonito isso, porque na psicologia a gente sabe que quando um bebê nasce, há ali uma fusão da personalidade da mãe com o bebê. Porque como o bebê não consegue comunicar suas vontades, a mãe precisa comunicar por ele. Então, até 1 ano e meio, por aí, o bebê pensa que ele é a mãe. Ele pensa que ele é a mãe, literalmente. E para acontecer essa cisão de personalidade, é muito violento, tanto para o bebê quanto para a mãe. É difícil para a mãe voltar a ser mulher, no sentido marido e mulher, porque ela ainda está muito vinculada ao filho. E existe sentimento de culpa, existe sentimento de dor, né? Então, quando nasce um filho, a gente tem uma dinâmica muito, muito forte de alteração do casal, né? Como eu disse, primeiro porque a atenção está voltada para os filhos. Então, os momentos que se tem, 99% são momentos de pai e mãe, e não de marido e mulher. Tem o estresse, a sobrecarga, principalmente de filhos que dão trabalho para dormir, né? A gente tem uma super proteção, às vezes, por parte de um dos cônjuges e o afastamento do outro. Isso acontece muito. Inclusive, é o caso do filme que eu citei, né? O Vai Ficar Tudo Bem. O que acontece nesse filme? O casal entra em falência, sabe por quê? Porque a mulher, ela era super protetora com os filhos.
Então, tudo tinha que ser do jeito dela. Ela impedia o paternar. O que é o paternar? É a possibilidade do pai exercer o ofício de pai. E a gente não pode entrar e exigir que o outro faça do jeitinho que eu acho. Não, o filho você tem que segurar desse jeitinho. Não, você tem que dar 3 tapinhas, não é 4, para ele arrotar. Não, isso deixa o seu esposo ser pai. Isso também é preciso. Ainda que ele pendure a fralda tudo errado, ainda que o bebê de vez em quando asse, enfim, ele às vezes está fazendo o melhor dele, né? Ele não vai conseguir às vezes ter a mesma aptidão ou sensibilidade sua, mãe, que fica às vezes o dia inteiro com o filho, mas é também necessário que seja permitido ele ocupar o espaço dele, porque se eu não permito, o que vai acontecendo é um afastamento do seu filho e de você com o pai, e afastando, 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 acontece que nem no filme, que em determinado momento, mesmo o pai sendo um psicólogo, ele vira e fala assim: eu não sei, eu não conheço meus filhos, eu não sei o gosto dos meus filhos, eu não sei nem o que ele come, o que ele não come, o que ele faz, como é que ele faz, por quê? Porque houve um afastamento pela superproteção. E eu não vou dar spoiler, depois vocês assistem, né, o desfecho, é muito bonito, né? E triste ao mesmo tempo, mas enfim. É preciso ter esse cuidado, esse carinho, né, de permitir que o outro ocupe o espaço que é dele, né? Às vezes um filho também acaba desencadeando um isolamento social muito grande do casal. Às vezes fala assim: nossa, eu tô tão solitário, eu não tenho mais amigo, a gente não tem mais família, a gente tá tão sozinho, né? E às vezes isso acontece. Eu quero te dizer que isso é natural. É o momento de comunhão do casal. É o momento em que talvez o melhor amigo precise ser um ou outro, né? E tem que ter um movimento de resgatar isso sim, mas no tempo certo, né? Às vezes tem uma falta de intimidade, né? Porque muitas vezes, principalmente a demanda do companheiro, né? Por ter uma relação sexual, e a mulher está exausta. Ou às vezes não é nem questão de estar exausta, mas como está tão afastada emocionalmente um do outro, ela não tem essa disponibilidade. E aí o parceiro às vezes não entende. Mas eu sempre falo, né, que uma relação sexual, ela começa a ser construída no café da manhã. É a forma como você serve seu parceiro, você prepara um café, um bolinho, né? É algo bonito, é uma comunhão, uma conexão de energias, né? Às vezes uma coisa que atrapalha muito também são palpites. Palpites de sogros, palpites de pais. Então quem cria os filhos são os pais. Sugestões são bem-vindas sim, mas até aqui você pode ir. Daqui você não pode passar. Você está querendo ocupar um espaço que não é seu. Diga com muito carinho, mas nossos pais, nossos sogros precisam entender que os pais somos nós, né? Às vezes, meus irmãos, tem alteração hormonal muito significativa, né? A gente tem uma coisa que é muito comum na mulher, principalmente nos primeiros dias, que é o blue, né? Que é um estado ali de alteração hormonal que causa uma tristeza, uma angústia, às vezes até uma aversão do filho. Tenha sensibilidade de entender isso, né? Porque sua esposa não gosta do seu filho, né? Desconstrói aquela ideia da propaganda de margarina que nasce o filho, vai abraçar, vai amar. Ali é um turbilhão de emoções, né? Eu lembro que quando o Theo nasceu, eu fiquei assustado, porque eu imaginei que quando o filho nascesse, na hora você já sentisse aquele amor gigantesco, aquela coisa, e não foi assim comigo. Eu tive que construir esse amor, né? E hoje eu sinto um amor por ele que, nossa, às vezes eu chego aqui no quartinho dele, de ver ele dormindo eu já me emociono. Mas isso foi construído, né? Então cada ser é único, né? A chave, né, para um resgate do relacionamento pós-filho é a paciência, né? Lembra da música, Me Espera, é o diálogo. O diálogo talvez seja a coisa mais importante de todas.
É se comunicar, é falar, é dizer do que sente falta, do que não sente, como que tá para você. E eu acho que uma coisa muito importante também é pelo menos estipular um tempinho por semana para vocês serem marido e mulher, né? Então, uma vez por semana, durante um período, por exemplo, toda quinta-feira à noite será o nosso tempo de marido e mulher. Vou deixar os filhos com a vovó, vou deixar os filhos com a madrinha, com o padrinho, ou enfim, mas será um tempo do casal. E esse tempo precisa ser inegociável. Ai, mas eu tenho medo de não estar sendo uma boa mãe. Você sendo uma boa esposa, você sendo um bom marido, você será consequentemente um melhor pai, uma melhor mãe, certo? E agora, para a gente encerrar, né? Falei que a live ia durar às vezes um pouquinho a mais, mas é um tema que a gente não pode deixar de passar, né? E quando vem a morte de um filho, que acontece, né? Como é que é, Eduardo? Bom, eu acho que a morte de um filho é a situação mais difícil que um casal pode enfrentar, né? Tanto é, meus irmãos, que existem estudos, né, de universidades americanas que dizem que quando um casal passa pela morte de um filho, a chance de divórcio aumenta em 50%, né? Mas por que isso acontece, né? Não era para de repente eles se unirem ainda mais diante de uma dor em comum? Talvez a gente pense isso, né? Mas algumas coisas que acontecem que fazem com que os casais se distanciem, primeiro de tudo é o luto diferente um para o outro, né? Então, compreender o processo do luto, reconhecer esse luto diferenciado é uma coisa muito importante para os casais que atravessam neste momento o luto, porque perdeu um filho, né? Às vezes você tem ali um pai que vai superar ou recomeçar de forma mais rápida, e às vezes você tem uma mãe no profundo processo de negação. Então, são fases diferentes, né? Então, é importante reconhecer que não tem uma maneira certa de viver o luto. Ah, mas eu fiz isso, funcionou para mim, também tem que funcionar para você. Não, não. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua realidade. Então, evite julgamentos, né? Não julgue a forma como o outro está lidando com a perda. Pode ser difícil ver o parceiro em luto de forma diferente da sua, mas às vezes se tiver esse julgamento, né, esse desrespeito, se torna ainda mais dificultoso esse processo de manutenção do relacionamento, né? Busque também se comunicar de forma aberta. Fale sobre os seus sentimentos. Olha, está muito difícil, não estou sentindo o sentido da vida, eu sei que eu estou aqui, né? Mas evitar essa repressão. Você só vem me procurar para falar mal, você não supera, você não cresce, você não evolui. Então isso vai causando um retraimento dos casais, né? Os casais que eu já atendi, que eu já conversei, né? Às vezes em atendimento fraterno, você percebe que há uma discrepância muito grande, na grande maioria das vezes, de como um encara a situação da perda de um filho, né? Então, precisa ter uma abertura do casal de modo ao outro não sentir medo de mostrar sua vulnerabilidade. Você é mais chorão? Você tem mais medo? Você tem mais ausência de sentido pós-morte? Tá tudo bem. Eu tô aqui para te acolher, né? Eu tô aqui para ser apoio emocional, né? Esteja lá. Mais uma vez, se você está passando por isso, busca apoio externo. A terapia de casal é um recurso valioso para superação aí da partida de um filho, né? Um terapeuta ele pode ajudar a melhorar uma comunicação, porque nesse momento às vezes a última coisa que a gente quer é gastar o nosso pensamento e energia resgatando uma relação. A gente está profundamente machucado, né? Assim como também grupos de apoio, né? De pessoas enlutadas, de casais enlutados. Eu acho que uma coisa muito importante também é a gente encontrar formas de manter a conexão. Então, por mais difícil que seja, por mais que o luto seja esmagador, é importante que tenha a manutenção de pequenos gestos de carinho.
Então, assim, sua parceira acordou, vai lá dar um abraço. Seu parceiro tá ali, você tá sentindo que ele tá triste, leva um chocolate, né? Pequenas expressões têm grande repercussão. Lembra que uma plantinha que está no deserto, uma gota d'água faz a diferença. Muita diferença, né? Então, não deixe de dar essa gota d'água, né? E eu acho que um dos passos mais importantes é vocês honrarem a memória do filho de forma conjunta. Então, é muito legal quando o casal, de repente, cria rituais de lembrança juntos. Então, por exemplo, todo aniversário do filho, a gente vai fazer algo juntos, a gente vai fazer um memorial, a gente vai fazer uma lembrança, a gente vai pôr aquela música que ele gostava, né? A gente vai começar a trabalhar numa causa social juntos em homenagem ao nosso filho, né? Lá no trabalho Inácio Daniel, né, da Mayra em Brasília, a gente vê muitos casais que trabalham juntos, que foram até lá, né, movidos muitas vezes pela perda de um filho. E se reencontram, não apenas consigo mesmo como casais, mas também com Jesus, com um propósito, né? E eu acho que assim, é ter a ciência de que o casamento ele pode mudar, ele vai mudar depois que você tiver o falecimento de um filho, mas não significa que vocês não vão voltar a ser quem vocês eram, né? Às vezes vocês vão ter novas cicatrizes, né? Mas se houver disponibilidade emocional, vocês podem resgatar um propósito juntos, né? Pós partida de um filho. Bom, acho que é isso, meus irmãos, né? Hoje é uma live com múltiplas informações sobre relacionamento. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido proveitoso para você, que algumas das coisas que a gente trouxe aqui hoje tenha te feito adequar algum comportamento ou pensamento em relação ao seu parceiro e que você tenha, acima de tudo, após a live de hoje, uma melhor escolha nos teus relacionamentos. Seja para o relacionamento que você vive hoje, seja para um relacionamento futuro. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, né? Eu gostaria de terminar aqui com uma prece, né? E eu gostaria de terminar sugerindo que todos aqueles que estão aí em casal, né, que agora se unam, né, nessa prece, que se unam em mãos dadas, em vibrações, né, em coração conectado, para que vocês também reencontrem juntos algo que se perdeu pelo caminho, para que haja essa disponibilidade, né, dos dois de se reconectarem, né, e quem sabe voltar a escrever uma nova história diante de novas perspectivas, né? Então, se você está aí com um casal, como casal, se una neste momento de mãos dadas, tá? Mas se você não tiver, eu vou pedir para que você se conecte a você mesmo, tá? Porque nós, como eu sempre digo, somos o parceiro mais importante que temos nessa vida, tá bom? Então, nesse instante, a gente agradece a Deus, a gente agradece a Jesus, a espiritualidade amiga que conduziu o nosso barquinho de hoje sobre o relacionamento. Um tema tão importante que requer tanto desapego de si mesmo, humildade, que requer ver o outro. Que a gente possa ter a sabedoria no conviver, no escolher. Que Jesus nesse instante possa visitar a casa de cada um, trazendo luz, trazendo paz, restabelecendo a união e a conexão entre os corações e fomentando dentro de nós a vontade de ser maior, de ser melhor. Sou amor,
pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar com toques de amor, a cor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor encontrarás. Se não mais encontras paz e alegria, se são iguais na vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. É isso aí. Um beijo no seu coração, muita luz, muita paz, uma semana abençoada e muita lucidez nos teus relacionamentos, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.